Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, e os versículos serão os versículos de 6 ao 9. Eu estou lendo na versão Revista e Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana. Assim diz o texto: E chegando a ira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? A arca de Deus no Antigo Testamento representava a presença de Deus, tanto é que o sacrifício, o sangue derramado no propiciatório, ficava entre os querubins. Era um dos maiores símbolos da adoração judaica no período do Antigo Testamento. E depois da arca ter sido perdida na batalha de 1 Samuel capítulo 4, no versículo 17, e tendo sido levada até a casa de Abinadab, no período da vitória e da monarquia de Davi, deu-se a oportunidade da arca voltar para Jerusalém. Nesse interim, Davi então resolve trazer a arca de uma forma que não era como estava prescrita, porque a Escritura Sagrada deixa bem claro em Êxodo capítulo 25 como a arca deveria ser trazida. A arca deveria ser trazida nos ombros dos levitas, por meio de varais nas próprias argolas que haviam na arca. Davi não seguiu essa prescrição e trouxe a arca da primeira vez sobre carros de bois, um costume comumente pagão nas procissões aos deuses pagãos. A grande questão é: a intenção de Uzá era boa ou ruim? Uzá estava bem intencionado ao colocar as mãos sobre a arca ou não? Evidentemente que Uzá estava bem intencionado, mas Deus havia estabelecido um método correto para que a arca fosse transportada. E a grande questão é: Deus ele tem mais prazer em sacrifícios e holocaustos, como disse o profeta Samuel, ou em que se obedeça a sua palavra? Nós vemos nos dias de hoje, e fazemos uma aplicação positiva acerca disso, as pessoas levando a adoração da maneira como acham que devem levar. Fazem coisas que a Bíblia não ordena de maneira clara. Ordenam-se mulheres ao ministério pastoral, criam-se grupos de dança para que bailando adorem a Deus num templo cristão cuja base é o Novo Testamento. Utilizam-se equivocadamente do livro dos Salmos, que mencionam danças como modo de adoração, mas nunca eram danças litúrgicas, como hoje nós vemos em muitas igrejas. Então todas as práticas que vemos nos cultos sendo realizadas que não estão prescritas no Novo Testamento como método cristão para adoração, é uma repetição do sentimento de Uzá. É tocar na arca de Deus, é defraudar o modo pelo qual Deus estabeleceu que fosse adorado. Se você for mais adiante e abrir em primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículos de 12 até o 15, vemos então como que Davi trouxe a arca novamente. Disse-lhes, pois: Vós sois chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porque vós não a levastes na primeira vez. O Senhor nosso Deus fez ruptura em nós, ou seja, matou Uzá, por não o buscarmos segundo a ordenança. Davi então foi despertado por aquilo e viu que estava errado o primeiro método que ele utilizou para trazer a arca. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e címbalos, se fizessem ouvir
levantando a voz com alegria. Então, na segunda ocasião, após a ruptura, após a morte de Uzá, Davi então obedeceu à palavra de Deus. E a minha reflexão é a seguinte: o que será necessário acontecer para que os cristãos evangélicos, principalmente os irmãos que são de igrejas mais modernas, se despertem para se lembrar que a pregação coach, a pregação que só faz inflar o ego dos ouvintes, não é a pregação bíblica? De que o ministério pastoral é algo destinado por Deus, não por machismo, mas apenas aos homens, e pararem de ordenarem mulheres com base na filosofia feminista? Quando é que as igrejas evangélicas modernas vão se despertar de que mulheres ou homens com paninhos dançando, rebolando, ou ali na frente do púlpito enquanto alguém está cantando, não é algo prescrito por Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, melhor dizendo, e que as danças citadas nos Salmos não tinham a ver com a beleza cultica do templo que envolvia oração, leitura da Torá e sacrifícios? Quando é que vamos nos despertar para nos voltarmos à adoração bíblica? Obedecer a Deus sempre será a primazia para a vida cristã e principalmente para o culto. Que nós não precisemos ser partidos, feridos, como Uzá foi. Às vezes eu tenho uma impressão que a igreja é tão ferida, tão perseguida, porque às vezes perdeu o senso do sagrado. Precisamos ter o senso reverente de estarmos na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, cantarmos-lhes hinos cristocêntricos, clássicos, com uma melodia solene, orarmos solenemente de joelhos e prostrados diante do Senhor, fazermos momentos de confissão e contrição no culto, ouvirmos a pregação atentamente, que não é um conjunto de ideias que se inspiram numa colocação simbólica de um texto, mas a exposição clara, exata do que o texto bíblico está dizendo à luz de sua exegese histórico-gramatical. Precisamos nos voltar para as verdades da adoração bíblica e obedecermos a Deus exatamente como Ele colocou em sua palavra. Somente assim, e aqui eu faço uma análise simbólica válida, somente assim transportaremos a glória de Deus, transportaremos a adoração a Deus de maneira correta. Não em carros de bois, que é mais fácil, às vezes mais agradável, às vezes até mais belo e menos cansativo, mas se é necessário, coloquemos então as argolas em seu devido lugar e sobre os ombros, com dificuldade, mas com verdade, levaremos então a arca da adoração de Deus.